Pronto, já estamos gravando. Bem, então, como eu ia dizendo a vocês, existe muita confusão entre o que é um tipo textual e o que é um gênero textual. Às vezes a gente diz assim, olha, me dá um exemplo aí de um tipo textual. Aí a pessoa em jornal, então diz revista, internet, quando na verdade essas coisas são exemplos de gêneros textuais, correto? Não são tipos textuais. Então, os tipos textuais são, na verdade, apenas 5. Então, aqui, se vocês já olharam lá o material que foi colocado na plataforma, vocês já devem ter lembrado que os tipos textuais só são 5. Agora, os gêneros textuais são muitos, né? São dezenas. Um bilhete, uma carta, certo? Um artigo de jornal, um trabalho final de curso, né? Esses são gêneros textuais. O e-mail é um gênero, tá? Porém, os tipos textuais só são 5, certo? Alguém poderia me dizer quais são esses 5 tipos textuais? Quais são os 5 tipos textuais? Eu espero que vocês não estejam colando lá do material da plataforma, né? Quais são os 5 tipos textuais? Narrativo. Narrativo. Fernando? Descritivo. Dissertativo. Dissertativo. Lohana, o que você disse depois? Argumentativo. Argumentativo. Descritivo. Descritivo. Injuntivo. Falta mais, né? Injuntivo. Conjuntivo. Nós já vamos para 6, né? Então vamos lá de novo. Narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e Conjuntivo. o dissertativo, que normalmente também é o argumentativo, né? Então nós temos 5 tipos de texto, 5 tipos textuais. Vamos lá. Descritivo, expositivo, narrativo, injuntivo e dissertativo. Então, eu agora vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? E aí eu gostaria que vocês me classificassem esses exemplos que eu vou mostrar, ok? Eu vou abrir aqui a primeira tela. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver aí a página? Certo. Então, é o início dela, tá? Então, observem aí esse primeiro texto. Ele diz assim, em outros lugares. E na outra coluna ele diz assim, no Pará. Aí ele diz assim, não me importo mesmo. No Pará eu choro. Em outros lugares, seu short está muito curto. No Pará, égua, mana, anda logo pelada. Em outros lugares, olha aquele bêbado ali. No Pará, vai ajudar teu pai. Enfim, então aqui em uma coluna vocês têm diversas expressões, né, que são utilizadas na língua portuguesa, e aqui na coluna da direita, assimilares do Pará. Alguém poderia me classificar esse texto? Expositivo. Expositivo. Muito bem. Certo? Você está expondo alguma coisa, correto? Todos Correto. concordam? Sim. Sim, professor. Certo. Sim. Então você está ali expondo elementos da linguagem, certo? Certo. Muito bem. Vamos adiante, então.
E agora? Vocês estão vendo aí, né? Um panfleto de turismo, certo? Que diz assim: o Maranhão está adiante. A mulher maranhense, não. São João chegando e o Maranhão já está de portas abertas a todos, os turistas sem distinção. Mas as portas estão fechadas para a exploração da mulher, que merece respeito sempre, nos 4 cantos do país. Esse é difícil, hein? Não respondam com muita rapidez. Vamos lá, Dissertativo, argumentativo? Desculpa? Dissertativo, argumentativo? Isso é um texto argumentativo? Mais alguém concorda? Quem foi que disse argumentativo, Fernando? Fui eu. Argumentativo. Certo. Dissertativo, argumentativo. Alguém tem uma opinião diferente? Vocês acham que esse texto aí está apresentando um argumento? Está, né? Por quê? Porque ele diz que é preciso ter respeito com a mulher, tá certo? Então, o ponto de vista aí que está sendo defendido é que você pode aproveitar um determinado espaço sem necessariamente ter que incomodar as pessoas. No caso aí, em especial, a mulher, né? Então, a gente sabe que, às vezes, há essa coisa do assédio, né? Então, o texto está tentando argumentar, certo? Dizendo que é respeitada. Então, isso é um ponto de vista, correto? Portanto, esse texto aí é dissertativo argumentativo. Embora a gente possa também enxergar nele um texto descritivo, certo? Dizendo que o Maranhão está de portas abertas, mostrando aquela praia bonita, certo? Então, a imagem sugere um descritivo, mas quando a gente lê o resto do texto, né, quando a gente vai visualizando o restante do texto verbal, a gente entende que ali há um argumento, correto? Correto. Muitas das vezes tem 2 tipos de texto, né? No mesmo texto, correto. Nós vamos já ver isso aí, tá? É claro que a grande maioria dos textos, né, tem um texto, vamos dizer assim, um subtexto dentro do texto. Porém, sempre vai existir aquele texto que predomina. Por exemplo, se você tem uma obra literária e tem um narrador, ele vai narrar usando, muitas vezes, um critério descritivo. Então, a sala era grande, espaçosa, com móveis assim, assado, certo? Com um telefone, uma escrivaninha, isso assim, assim. Então, você teria ali um texto, né, descritivo dentro do texto narrativo. Então, isso é perfeitamente possível. Pois não, Fernando? Fernando, nós não estamos te ouvindo. Oi? É que eu sem querer deixei ligado o fone, desculpa. Tá certo. Sem problema. Muito bem, então vamos adiante, tá? Vamos adiante. Vamos ver mais um aqui. E este? Ó, isso apareceu, né, no site da Fibra, certo? Então diz assim: sorteio de 2 entradas no Pinga na Seringa. Sorteio no dia 31 de maio de 2019. Instruções: seguir o @crushfibra, seguir o @pinga na seringa 10, curtir esse post, marcar um acompanhante.
Que tipo de texto vocês acham que é esse Descritivo. Oi? Descritivo. Descritivo. Não. Não é. Injuntivo? Mais alguma opinião? Oi? Injuntivo? Informativo. Injuntivo? É. A pessoa tá gravando Por que muito que a sua ele... aula. Gravando Injuntivo muito. porque ele, de certa forma, Desculpa? está convidando, de certa forma, está incentivando as pessoas a conseguir as duas entradas, convidando outras pessoas, fazendo tipo uma propaganda também, de certa forma, do Certo, evento. mas que tipo de texto é? Injuntivo. Certo. Alan, pois não. Pode falar, Alan. Não, eu ia só complementar, mas ele já falou. É porque você levantou a mão, né? Então, por isso que eu te dei a palavra. Ah, Bom. não fui eu que levantei a mão, não. Acho que foi outra pessoa. Tá bom. Foi o tudo certo. Brad. Foi o Brad que levantou a mão? Sim. Quer dizer alguma coisa, Brad? Bem, esse texto que vocês estão vendo aí é um texto injuntivo. Por quê? Qual é a característica principal do texto injuntivo? Convidar as pessoas, não sei, alguma coisa. Não. Ele é como se ele estivesse indicando uma ordem ou explicando alguma Um coisa que tem pedido, que ser realizada. Isso, exatamente. Mas não necessariamente, Lohana, uma ordem, tá? A característica do texto injuntivo é ele passar instruções. Então, vocês viram ali no panfleto 4 instruções, né? Curta o fulano, marque um acompanhante, curta o Crush Fibra, né? Marque não sei o quê. Então, isso é uma característica do texto injuntivo, tá? Ele dá edições. Sabe aquela coisa do caixa eletrônico? Quando você vai fazer uma operação, ele vai te dando instruções, né? Uma depois da outra. Então, aquele texto que está ali no caixa eletrônico, ele é um texto injuntivo. Alguém saberia me dar um outro exemplo de texto injuntivo? Uma receita? Uma receita, né? Uma receita caseira ou até mesmo uma receita médica, correto? Uma bula? Desculpa? Uma bula de remédio. Sim, a bula do remédio. Também é um texto descritivo e injuntivo, né? Ele tem ali os dois textos, tá? Certo? Um convite também. Desculpa? Um convite. Um convite. Sim, exatamente. Tá? Então vamos adiante, né? Vocês até agora estão acertando todas, né? Então vamos lá. Tem mais um aqui. E agora? Ó, sentidos, tá? Deixa eu diminuir um pouco para ver se aparece melhor aqui. Espera aí. Pronto. Dá para ver? Dá sim, professor. Sim. Tá. Então tá escrito lá em cima assim, olha. Sentido. Na competição linguística em Lisboa, a pergunta final foi a seguinte: como explicar a diferença entre completo e acabado? Eis a resposta vencedora. Ao casar com a mulher certa, você está completo. Ao casar com a mulher errada, você está acabado. E quando a mulher certa o apanha com a mulher errada, acabado por completo. Descritivo, argumentativo? Né? É verdade. Bom, isso é claro, é uma piada, né? Mas que tipo de texto é esse? Descritivo, argumentativo? Tem argumento ali? Eu acredito que seja narrativo. Só indiretamente, né? Indiretamente. O texto é mais o quê? Narrativo. Desculpa? Narrativo? Não. Ali você tem um texto descritivo, né? Isso, só descritivo. Como é que eu sei? Porque
Porque está descrevendo uma determinada situação. Não, mas essa resposta aí, se é descritiva, é porque está descrevendo, né? Mas como é que eu sei que ele está descrevendo? É a presença A que eu, presença que de eu percebo. aspas, a presença do travessão, tipo uma Hum, conversa. certo. A aspa, abre aspas, Presença de fecha detalhes. aspas. Desculpa, Lucas? São os detalhes do texto. Ele faz Isso, mas questão de mostrar os detalhes. certo, mas esses detalhes, eles são normalmente representados pelo quê? Pela presença de... Travessões de aspas. Não, vejam bem. Travessão, aspas, o diálogo, né? Ele normalmente estabelece um texto expositivo, tá? Mas neste caso, eu tenho a presença de Adjetivos. adjetivos, né? Então, uma das características mais importantes do texto descritivo é a presença de adjetivos. Agora, prestem bem atenção numa coisa. Nós temos dois tipos de texto descritivo. Nós temos o descritivo subjetivo, que é este aí que vocês acabaram de ver, e normalmente ele é aquele texto carregado de metáforas, né? Então, por exemplo, um texto literário normalmente é descritivo subjetivo, certo? Isso é um texto que é descritivo objetivo, tá? Então, por exemplo, quando você quer comprar alguma coisa na internet, você vai lá no site que você escolheu, aí você abre, né, a página e busca o seu produto. Quando você clica no produto, aparece aqueles detalhes técnicos, correto? Esses detalhes, né, vamos dizer assim, esse memo técnico do produto é um texto descritivo objetivo. Tipo, Certo? Porque ali você não está dando uma opinião, né? Você está colocando o que é fato. Então, o texto descritivo tem essas duas escolhas, tá? Pode ser subjetivo, como em um texto literário, por exemplo, né? Ou um texto descritivo objetivo, quando a descrição é técnica, por exemplo, tá? Então, não tem linguagem figurada, certo? Tem adjetivos, mas que expressam algo fatual, certo? Então, olha só, nós temos texto narrativo, que é aquele que narra alguma coisa. Então, você tem narrador, você tem enredo, você tem tempo, você tem espaço, personagem. Isso é um texto narrativo. O texto dissertativo argumentativo é quando você apresenta um ponto de vista e defende esse ponto de vista. Ou com informações, ou com exemplos, ou com estatísticas, tá? Então, ele é o texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Você expressa um ponto de vista e defende esse ponto de vista. O texto injuntivo, ele passa instruções. O texto expositivo, ele apenas expõe um ponto de vista. Tá? Então, por exemplo, se a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo é que no expositivo você não precisa defender o seu ponto de vista, tá? Você apresenta o seu ponto de vista e acabou, tá? No argumentativo, você apresenta o ponto de vista e defende esse ponto de vista. Essa é a diferença, tá? E o texto descritivo, tá? Onde você tem uma descrição que pode ser subjetiva ou objetiva. Esses são os 5 tipos de textos principais, né? Vamos lá de novo. Narrativo, dissertativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Então, por exemplo,
Vocês, ao final do curso de vocês, vão escrever um trabalho de graduação, né? Que é aquele TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Vocês digam que tipo de texto será esse que vocês terão que escrever. Científico? Descritivo? Dissertativo argumentativo. Descritivo? Também. Dissertativo, perdão. Então, vamos lá. Ó, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão escolher um tema, vão fazer uma pesquisa, e essa pesquisa, ela precisará ter dados, né? Informações. Correto? Vocês não vão poder dizer as coisas sem ter uma base para isso, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter um texto descritivo, um texto expositivo e um texto argumentativo. Tudo no mesmo lugar. Vocês têm que fazer descrições, que provavelmente serão objetivas e não subjetivas, né? Porque não é a opinião de vocês que vai contar, mas sim os fatos. Vocês vão precisar expor pontos de vista e vão precisar defender esses pontos de vista. Por causa disso aqui, ó, então vocês vão ter que colher informações, apresentar isso e analisar essas informações. Então, vocês estarão escrevendo um texto que é dissertativo argumentativo. E dentro dele, vocês estarão utilizando textos descritivos e expositivos, como subtextos. Correto? Então, vejam bem, nós só temos esses 5 tipos de texto. Agora, textuais, nós temos inúmeros. Tá? E o que eu peço, o que eu estou pedindo para vocês fazerem na atividade desta semana é escolher um tipo de texto e dar um exemplo. Tá? Então, você pode escolher um tipo qualquer de texto e produzir um gênero textual que pertença àquele tipo de texto que você escolheu. E aí vocês devem ter percebido, né, que a tarefa dessa semana, ela não tem pontuação, tá? Ela vale 0 pontos, como a gente já conversou aqui, dentro daquela ideia do rodízio de atividades, tá certo? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão escolher um tipo qualquer de texto e vão produzir um exemplo, quer dizer, vão encontrar um gênero textual que pertença àquele tipo. Tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Senão eu quero mostrar a outra página para nós podermos fazer um outro exercício prático. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, então eu vou tirar essa tela, tá? Muito bem. E agora eu vou colocar a outra tela. E nós temos praticamente o mesmo tipo de exercício, tá? Vocês vão olhar para esses textos. Então, nós temos aqui 2 textos, tá? Então, vamos lá. Tá dando para ver o primeiro texto aí? Sim. Sim. Muito bem. Então, eu vou dar aqui uns 2 ou 3 minutos para vocês lerem esse primeiro texto aí. Esqueçam da instrução, tá? Do exercício. O que eu quero é que vocês leiam esses 5 fragmentos e me digam que tipo de... Eu tirei eles de um texto, tá? Esses 5 fragmentos foram retirados de um texto. Então, eu queria saber que tipo de texto é esse que vocês estão vendo aí. Professor, deixa mais um pouquinho de zoom, por favor.
Ok. Melhorou? Melhorou, obrigada. Lembrem do que nós conversamos ainda há pouco, tá? Sobre as características de cada tipo de texto. Então, vocês diriam que esse aí é predominantemente o quê? Narrativo? Narrativo? Tem narração aí. Tem narrativa aí. Descritivo? Narrativo, descritivo. 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 Por quê? Ele está descrevendo uma situação. Vocês estão vendo aí que é uma linguagem absolutamente metafórica, né? Por exemplo, um arsenal inteiro de crendices. Isso é uma descrição, tá? Inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, esse beber as palavras é metáfora. A luz era pouca, os degraus comidos de pé, quer dizer, de tanto as pessoas usarem a escada. O corrimão pegajoso. Então, isso aí é um texto predominantemente descritivo. Olha, velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Estendeu os olhos para fora até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve, assim, uma sensação de futuro longo, longo, interminável. Então, você tem aí vários adjetivos, certo? E uma linguagem extremamente metafórica, certo? Portanto, nós temos aí um texto eminentemente ou predominantemente descritivo, tá? É claro que ele está aqui narrando um fato, né? O que a pessoa estava fazendo. Mas isso é um subtexto dentro do texto descritivo, tá bom? Neste caso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, tá bom? Bem. Professor, você poderia retomar um pouquinho, por favor? Poderia o quê? Retomar um pouquinho. Vejam bem, se você olhar aqui para essas frases, né, você vai ver que há uma linguagem metafórica. Então, se eu estou usando metáforas, eu estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo alguma coisa com linguagem figurada, tá? Então, quando você diz assim, olha, beber as palavras, isso é uma descrição, que a pessoa está embevecida, né? Degraus comidos. Então, você está usando adjetivos, corrimão pegajoso, paredes sombrias, ar de pobreza. Tudo isso são descrições, tá? Então, você está descrevendo um lugar escuro, carcomido pelo tempo, né? Velho, certo? Onde há sinais, né? Do tempo. Então, isso aqui é um texto predominantemente descritivo, subjetivo, porque aqui não tem nada de técnico, né? Não tem fato, aqui tem só opiniões. Então, a pessoa está descrevendo o que ela está vendo com as próprias palavras, né? Então, isso é típico da obra literária, correto? Correto. Claro que você está vendo que ele está aqui narrando alguma coisa, certo? Que o Camilo fez, né? Chegou, olhou, né? Esticou, viu, ao passar pela glória, Camilo. Então, você está narrando aquilo que aconteceu. Porém, essa narrativa, ela fica, de certa forma, escondida diante das descrições que aí aparecem. É claro que eu tirei só um trecho da obra, né? É claro que se eu for ler a obra toda, pode ser que o texto narrativo se sobressaia. No caso aqui, o que se sobressaiu foi o texto descritivo. Tá certo?
Então, vamos pensar aqui um pouco mais. Se o professor de vocês pede para vocês fazerem um seminário na aula, tá? O professor lá de TGA pediu para vocês fazerem um seminário sobre uma teoria qualquer da administração. Você estará fazendo que tipo de texto? Expositivo. Expositivo, né? Poderia falar de novo aqui? Expositivo. Você vai expor coisas, né? Você vai mostrar um ponto de vista. Se ele pedir que você faça um seminário e verbalize a sua avaliação daqueles fatos ou daqueles dados, você também poderá estar produzindo um texto argumentativo, né? Então, olha, compara aí, analisa aí a teoria A com a teoria B. Então, aí você terá que fazer um argumento para dizer, olha, essa é melhor do que essa, ou essa é mais usada do que essa, por causa disso, disso e disso. Então, você também poderá estar fazendo um texto argumentativo, né? Então, você estará sustentando aquilo que você está dizendo. Mas ele a princípio, o seminário a princípio, um texto expositivo, correto? Tudo bem até aí, gente? Tudo certo até aí? Tudo certo. Nenhuma dúvida, Tudo nenhuma certo, pergunta? Não. Ok. Então, vamos ver o segundo texto, tá? Aqui. Esse é mais interessante. Vamos ver o que vocês vão me dizer. E agora? Esqueçam a instrução, tá? Eu quero apenas que vocês olhem para o texto. Aí ele pergunta, isso é um texto? É um texto isso? Sim, é um texto verbal e não verbal, misto, né? Certo. Ele é um texto misto, né? Ele é um texto verbal e visual, né? Isso. Muito bem. E que tipo de texto é esse? Expositivo e, de certa forma, descritivo? Ele é expositivo? É expositivo e descritivo? Ele é descritivo, né? Com toda certeza. Sim. Pará gigante. Então, isso é uma linguagem metafórica também, né? Isso aqui, na verdade, funciona como um adjetivo, né? Pará gigante. Não é o gigante pessoa, é o gigante figurado, né? O gigante em termos de espaço, de força, coragem, etc. Então, ele é um texto descritivo. Indiretamente, ele é um texto expositivo, né? E a pessoa está expondo um ponto de vista. Isso é uma opinião, né? Certo? Ele está dando uma opinião. Ele considera o Pará assim. Isso é um ponto de vista, tá? E ele usou uma linguagem metafórica para fazer essa descrição. Então, ele está expondo um pensamento, um ponto de vista, correto? Correto. Vejam que aqui não há nenhum tipo de estatística, não há nenhum tipo de fato, né? Nada que ele esteja usando para provar, né? Para argumentar, para defender o ponto de vista dele. Então, isso, na verdade, é um texto descritivo expositivo, certo? Se ele tivesse colocado aqui estatísticas, né? Se ele tivesse colocado aqui fatos para defender essa opinião dele, nós teríamos um texto descritivo misto, porque ele estaria dando uma opinião, né, metafórica aqui e estaria mostrando fatos. Então, eu teria um texto descritivo subjetivo e um texto descritivo objetivo. Mas não é o caso aí, né? Então, ele está apenas colocando aí um texto descritivo subjetivo.
Muito bem. Bom, gente, em síntese, né? Esse é o material que vocês têm lá na plataforma para o estudo de vocês dessa semana. Vejam que isso é uma coisa necessária, porque mais à frente um pouco, vocês vão, por exemplo, ter que escrever um memorando. Vocês vão escrever uma ata. Então, se você souber que tipo de texto é representante daquele gênero que você terá que escrever, porque ata, né, memorandum, tudo é gênero, carta. Então, se você souber identificar que tipo de texto ou a que grupo de tipo de texto aquele gênero pertence, você saberá também como estruturar a sua linguagem, certo? Dentro daquele universo. Então, é como, por exemplo, você deixa um bilhete na geladeira para o seu filho, para uma pessoa da casa. Ó, fulana, aqui tem R$ 50. Vá ao supermercado, compre tal coisa, cozinhe tal coisa, faça uma sobremesa assim assado. Isso é um texto injuntivo. Você fazer uma declaração de amor, por exemplo, é um texto descritivo. Então, é por isso que nós estamos estudando esse grupo de tipologia textual, que vocês já estudaram, com certeza, né? Por causa da redação lá no ensino médio, né? Do vestibular, e que nós estamos agora recuperando com outros exemplos, né? Com outras colocações, para que vocês possam manter isso vivo na mente de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Alguém quer fazer alguma colocação? Posso tirar a tela, então? Pode. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Senão, nós vamos encerrar a nossa conversa, tá bom? Professor, numa Diga, questão de Fernando. fazer uma pós-graduação com relação à produção de texto, de uma forma por exemplo, ajudar as pessoas a criar texto empresarial, tudo mais, e ganhar dinheiro com isso. Dá para fazer isso com uma pós-graduação? Sim. Existe na Fibra uma pós-graduação chamada Produção e Revisão Textual. Tá? É um campo interessante, correto? Porque você pode trabalhar tanto na elaboração quanto na revisão dos textos comerciais, corporativos, né? Muito poucas pessoas sabem como elaborar, como produzir textos corporativos, certo, gente? É bom que tem muita gente, assim, por exemplo, fazendo na internet, né? Aula virtual, tudo mais. E hoje em dia você sabe que as pessoas fazem o quê? Elas vão na internet, acham aqueles modelos prontos, né, de documento, e aí acabam utilizando esses documentos. Mas se esquecem que existem determinadas condições, né, e critérios que devem estar presentes nesses textos. E, claro, os textos têm que obedecer o contexto da realidade em que eles acontecem, não é isso? Com Então, certeza. esse viés de produção e de revisão textual é um campo bem interessante. E a Fibra tem essa pós-graduação, tá?
Mais alguma pergunta ou mais alguma colocação? Bem, então, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá?